Olá, Pisciano! Olá, Pisciana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês para o mês de agosto, intuitiva e coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoa com o seu momento. Combinados assim, Pisciano? Bora lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade, a todos os nossos mentores, anjos guardiões, que nos tragam um direcionamento, uma palavra, uma orientação, alertas para o mês de agosto de 2025. E é isso, que a gente possa respirar fundo, se conectar, dar permissão para a nossa inconsciência, para o nosso subconsciente, trazer as informações que a gente precisa escutar. E vamos ver o que o mês de agosto de 2025 reserva para a vida de cada um de vocês, piscianos. Uma energia geral, por favor. Vamos ver qual a energia. Pisciano, olha isso, que lindo! A gente tem a energia do silêncio, com a energia de você se conectando consigo mesmo novamente. Essa carta ela é muito interessante, não sei se vocês conseguem ver, é como você está aqui, concentrado, concentrada em silêncio, vivendo o momento presente da sua vida, e atrás de você, todas as suas... É como se você estivesse, a partir de agora, silenciando muitos dos seus medos que ficam para trás, silenciando algumas incertezas, silenciando algumas vontades que já não ressoam mais ou que vão começar a não ressoar mais com você. E, obviamente, como que você faz essa conexão para silenciar os seus próprios pensamentos que te trazem algumas situações, né? Que te colocam em momentos de dúvida, que te colocam em momentos onde você não sabe, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é aquilo? Será que eu quero casar? Será que eu quero ficar solteiro? Será que eu... Entende? É você aqui, em silêncio, se conectando com você mesmo. Que lindo, Pisciano! Bom, espero que seja uma energia que te coloque em um lugar de conforto, que te coloque... Porque o silêncio, muitas vezes, se a gente não está preparado ou buscando um autoconhecimento, buscando uma direção maior, né? Buscando um canal direto, digamos assim, com a nossa alma, para escutar o nosso chamado, enfim, o nosso propósito, isso pode ser um pouco agoniante. Essa é a palavra que eu quero usar. Pode ser um pouco desconfortável, entende? Então, assim, vai com calma, tá? É um mês onde você precisa deixar com que as coisas vão acontecendo no seu tempo. É confiar mais no fluxo da vida, confiar em si mesmo, confiar mais na sua própria intuição, ter mais fé e deixar com que as coisas aconteçam por si só. Agosto não é um mês onde você vai conseguir fazer muita coisa com a própria força, com a própria palavra. Aqui eu vejo, por exemplo, você se dedicando demais em muitos momentos, entende? Querendo fazer com que as coisas deem certo na força mesmo, sabe? Na força de vontade, que é lindo, né? É muito legal quando... Legal não, é muito valoroso encontrar pessoas que fazem as coisas acontecerem na própria vida. Mas é importante entender também que muito maior do que as nossas vontades, os nossos anseios, é a vontade da espiritualidade, a vontade da nossa alma, entende? Então a sua alma está pedindo um pouco mais de paciência, um pouco mais de pausa, um pouco mais de silêncio, para você conseguir depois, com um direcionamento mais assertivo, colocar toda essa força que você vai produzir nesse momento de introspecção, digamos assim. Tá bom, Pisciano? Vamos falar sobre relacionamentos, vamos falar sobre carreira, vida profissional e vamos falar sobre saúde para o mês de agosto. 3 cartas, por favor. Mais uma.
Uau, viraram muitas. Ok, eu tenho as cartas que eu preciso para essa leitura. Então vamos lá. Ó. A última no fundo do deck, uma carta que é a terceira, essa daqui seria a positiva e essa a negativa. Eu tenho todas as cartas que eu preciso. Ótimo. Combinados assim então. Vamos lá, Pisciano. Fundo do deck. 2 de copas. Na sequência, 6 de copas. Pisciano, obviamente que aqui a gente está falando de um silêncio para você se reconhecer, para você se colocar em um nível vibracional, aonde você começa a atrair aquilo que você espera. Porque aqui é como se você tivesse querendo atrair alguma coisa que não está na mesma vibração que você. É como se você estivesse querendo atrair algo que está um pouco acima da vibração que você está no momento. Então aqui, com isso tudo, e por que eu falo dessa atração? Né? Porque o 2 de copas é isso, é atração. São as oportunidades perfeitas, são as oportunidades em qualquer âmbito da vida, são as conexões perfeitas. Perfeitas no sentido de não que vai ser muito bom ou muito ruim, mas são exatamente essas que a gente precisa a partir de agora para continuar amadurecendo espiritualmente. O que você está querendo é como se tivesse aqui um nível mais um pouco elevado. Por quê? Porque se eu estou falando de amor, o 2 de copas fala das almas gêmeas. E para eu me conectar com uma alma gêmea, é como se eu precisasse estar em um nível de vibração da alma gêmea, entende? Que é uma energia muito de amor incondicional, digamos assim, né? Porque mesmo que a gente não experiencie em relação à visão terrena, digamos assim, o máximo, o ápice em um relacionamento de alma gêmea, em relação na visão espiritual é o máximo, entende? É uma energia super elevada de amor incondicional. Então aqui, por isso esse silêncio, porque é necessário que você consiga elevar um pouco mais a sua vibração. E só se conectando consigo mesmo, a sua alma consegue falar com você. Você consegue atingir, elevar a sua vibração para que a sua alma fale com você, entende? E entender de fato aquilo que é importante. Estamos falando, sim, aqui de grandes encontros, tá? Encontros que podem trazer alguns questionamentos também. Porque, por exemplo, aqui pede muito para você não desistir daquilo que você quer, por às vezes parecer difícil, por às vezes não vir com o formato que você gostaria mentalmente, não vir com aquela roupa que você gostaria. Posso estar falando aqui de pessoas indo para relações profissionais, né, para ambiente de trabalho também, que visualmente não é aquilo que você esperava, mas vivenciando você vai entender que é aquilo que você precisava. Entende, Pisciano? Então é um pouco mais dessa assertividade. Se eu estiver indo para um encontro com alguém, talvez aquela pessoa fisicamente, sei lá, me incomodou um pouco a roupa daquela pessoa, sabe? Fui num date, a roupa daquela pessoa, não gostei muito, o estilo, né? Quando eu falo roupa, é mais o estilo, são características pessoais, assim. Que muitas vezes não é tão importante, tá? E às vezes a pessoa só tá ali naquele formato naquele dia, no outro dia ela pode estar de uma outra forma. Então dê tempo ao tempo, tá bom? Carta positiva, de um modo geral, para o mês de agosto, Pisciano. A roda da fortuna. A roda gira ou não gira? A roda gira. O mais interessante da roda da fortuna é que a roda ela gira para todo mundo, gente. Se a gente está em cima, uma hora a gente vai ficar embaixo, se a gente está embaixo, uma hora a gente vai ficar em cima. E a roda é uma constante, né? É aquela questão do eletrocardiograma que eu sempre falo. Sobe, desce, pega impulso, sobe mais alto, desce, pega impulso, sobe mais alto ainda. E assim a gente vai vivendo o nosso despertar espiritual, melhorando os níveis de consciência, digamos assim, os níveis energéticos vibracionais da nossa consciência. E aqui a roda gira, tá? Então, espere por mudança, espere por transformação. Em relação à sua saúde, eu vejo a comemoração de uma vitória.
Então, assim, independente de qualquer coisa que seja, é algo muito positivo, é como se fosse uma superação, sabe? E quando eu falo de saúde, eu não falo só de saúde física, eu falo também de saúde emocional. Então aqui eu posso estar falando de você conseguindo sair de um momento de ansiedade, saindo de um momento de depressão, saindo de um momento de dúvida, de incerteza, que vai te gerando aquelas emoções que vão acumulando, sabe? Gerando mágoa, gerando coisas que ficam paradas dentro da gente, e a roda girando, e isso vem tudo em movimento. Posso estar falando aqui também de uma questão de pele, uma questão de alergia, você conseguindo sair um pouco, porque a pele, né, quando a gente olha por um lado mais espiritual, qualquer problema relacionado à pele, ele vem muito da nossa proteção, da nossa camada energética. Quando algo nos acontece energeticamente, digamos assim, por exemplo, para nos atingir, a primeira coisa que vem depois da energia, né, do corpo telúrico é a nossa pele. Então aqui eu posso estar falando com pessoas que por muito tempo tentaram se proteger de alguma coisa, sabe? Tentaram se defender demais de alguma coisa. E aqui fala que agora você consegue tirar as armaduras. E quando você tira as armaduras e entende que a vida é para ser vivida com intensidade, essas doenças também de pele, elas vão ficando para trás, tá? Muito específico isso, mas eu precisava falar. Uma outra coisa aqui em relação à sua saúde são grandes conquistas. É como se eu vejo aqui pessoas ao seu redor celebrando com você uma vitória sua, uma vitória de superação, um momento onde você... A palavra que me vem agora é overcome. É como você... É um momento onde você supera mesmo, sabe? Você ultrapassa os seus próprios limites e as pessoas que estão ao seu redor reconhecem isso. Aquela pessoa, tipo assim, se curou, aquela pessoa conseguiu sair daquele momento, sabe? As pessoas estão vendo o avanço que você está, a forma como você está conduzindo a sua vida, saindo de momentos que muitas vezes nem você percebeu que estava. Sabe quando você, sei lá, vai tomar um banho e fala, hoje eu vou passar um batom vermelho, hoje eu vou colocar aquela gola polo que eu gosto, hoje eu vou, sabe, me arrumar melhor? Isso é saúde. Isso é você se cuidando mais, entende? E isso as pessoas também começam a notar. Então, quando eu falo aqui de saúde, são coisas também de... coisas como eu disse agora, entende? Você se cuidando mais, as pessoas te notando mais também, e isso levando a sua vibração energética, melhorando condicionalmente todas as áreas de saúde da sua vida, tá? E o mais importante aqui é um reconhecimento não só seu, as pessoas estão vendo essa superação que você tem. Se eu falo de doença, se eu falo de um problema, enfim, de algo, é a solução, tá? É você vencendo isso. O 6 de paus, ele fala de você vencendo, de você voltando para casa após uma luta, após um momento de luta, né, do 5 de paus, mas você vencedor dessa situação, tá? Então acredita nisso, porque é o que a gente tem aqui para sua área de saúde. Confia, Pisciano. Área profissional, Ás de paus, ou seja, a espiritualidade falando, talvez não seja esse o melhor caminho para você. Eu estou abrindo as portas para um novo caminho na sua vida. É como se você recebesse um presente, uma oportunidade, algo que te coloca em um lugar de realização, sabe? O Ás de Paus, ele fala não só de realização no âmbito emocional, ele fala também no âmbito espiritual, do ímpeto do espírito, do fogo, sabe? De você... Aqui eu estou falando de uma comemoração, de um presente que não vai te dar aquela euforia de gritar para todo mundo. É você, muitas vezes, em silêncio, grato, entende? Que é muito mais valioso você estar grato, muitas vezes, em silêncio, do que uma euforia de comemoração, mas que é muito passageira, sabe? Então aqui é muito bacana. Atenção, Pisciano, só numa coisa, esse é um momento seu, tá? É um presente que é para você. Não deixe com que as pessoas descredibilizem isso na sua vida. Não deixe com que as pessoas... Não dê motivo para as pessoas tocarem no seu presente. É isso. Porque isso vai fazer muito sentido para você. Como eu estava falando, né? Um presente seu, individual, que vai
para o ímpeto do seu espírito, de uma realização, de uma gratidão profunda. Quando eu falo disso, de algo que é muito verdadeiro para você, pode não fazer sentido para as outras pessoas ao seu redor. Então eles podem, às vezes, em um comentário, tirar um pouco dessa gratidão que você vai sentir com esse presente, tá? Com essa oportunidade, com isso que se revela no seu caminho a partir de agora. Então mantenha silêncio, tá? Em relação à sua vida profissional, relacionamentos, mantenha silêncio. Viva isso você com você, tá bom, Pisciano? Em relação a relacionamento, por mais que a gente já tenha falado disso tudo, né, em relação às conexões que são importantes, é um momento onde você ainda não vai conseguir ver claramente algo novo, algo... Aqui eu posso estar falando, às vezes, de você precisando resolver uma questão com o ex, de você precisando resolver uma questão com a sua criança interior, né, possivelmente também, deixando algumas situações para trás, verdadeiramente, Pisciano, você fechando uma porta para conseguir abrir outra, tá? Por que eu estou falando isso? A gente tem o Pajem de Copas invertido na sua leitura. O Pajem de Copas, ele vem trazer uma grande oportunidade, ele vem trazer uma oportunidade que te traz um calorzinho, sabe, de algo novo. Só que aqui ele está invertido. E isso, na posição de relacionamento, pode trazer para sua vida você ainda em agosto não visualizando isso. Por mais que a gente tenha todos esses encontros, a vida girando, pede um momento de preparação. É como se fosse isso, sabe? Pede um momento de você olhar mais com carinho para si mesmo, olhar mais com carinho talvez para o outro, tentar enxergar as pessoas que vão se aproximar, né, as oportunidades que vão se aproximar de você, tentar se aproximar disso com uma outra visão, entende? Que é uma visão que você pode, às vezes vai chegar uma oportunidade para você, mas você vai olhar aquilo e vai falar, não, isso não é para mim. Mas com o tempo, você pode entender que talvez seja sim aquilo que você tanto esperava, tá bom? Então é paciência, dê tempo ao tempo. Não é algo que você vai bater o olho em relação a relacionamentos e você vai falar, pô, isso é para mim, isso é para minha vida, isso é para minha história, é o que eu quero viver a partir de agora. Entende? Vai com calma, tá? Uma oportunidade de melhoria, algo que a gente ainda não está vendo, o 5 de ouros, que é ótimo, né? Por quê? Porque o 5 de ouros ele fala de uma escassez. Isso, no lado negativo, é o oposto da mensagem do 5 de ouros, ou seja, você saindo de um período de escassez em agosto, é onde você para de ter que ficar contando as coisas, sabe? Aqui eu posso estar falando não de algo sobrando, né? Se eu falo de você saindo de um período de dívida, por exemplo, não que as coisas vão sobrar, mas você já vai conseguir pagar as contas, entende? Ou então é onde você começa a ver as coisas mais estáveis para você financeiramente falando, verdadeiramente estáveis, tá? De um modo geral aqui, a gente pode estar falando de algum deslocamento em agosto, a gente pode estar falando de você conhecendo pessoas em outros lugares, tá? Pessoas que podem chegar para ficar? Podem chegar para ficar, mas talvez seja importante você entender o que você quer antes de dar oportunidade para isso acontecer. Tá bom, Pisciano? Bom, essa é a mensagem para vocês, espero que tenha feito algum sentido. Desejo um mês de agosto muito abençoado na vida de cada um e a gente se encontra numa próxima leitura. Se você sentir no seu coração, curte, comenta, compartilha, me deixa saber de onde você é, se inscreve no canal e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.